Bom dia a todos! Antes de começar a apresentação, eu queria falar algumas curiosidades da Paralimpíada e da Olimpíada de 2021. Você sabia que nossos atletas trouxeram 21 medalhas para casa? Sendo elas 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. Esse foi o melhor desempenho dos atletas em um evento olímpico. E não podemos esquecer da Paralimpíada, onde os nossos atletas trouxeram 72 medalhas para o país. Esse foi o melhor desempenho nas Paralimpíadas. Foram cerca de 22 ouros, 20 pratas e 30 bronzes. Nossos atletas estão realmente de parabéns. E agora vamos dar início à apresentação. A gênese do esporte moderno. Desde o início da vida primitiva, exercícios já faziam parte do cotidiano humano. Exemplo, as longas caminhadas para a coleta de alimentos, até mesmo o desenvolvimento da corrida, salto e dança. Surgiu assim a necessidade de se movimentar para manter o seu desenvolvimento social. Para entender o esporte, precisamos compreender o jogo, onde se insere a cultura e o esporte. Cada esporte tem um essencial de cada cultura e de cada período histórico que estava inserido. Exemplo, as pinturas rupestres que registram as caças e as coletas de alimentos. Na antiguidade, a sistematização do movimento gerou o esporte, pois civilizações durante o processo de sedentarização acabavam alocando jogos como a luta corporal para fortalecer seus respectivos exércitos. Os gregos influenciaram com os Jogos Olímpicos, que eram competições em homenagem ao deus Zeus, que aconteciam no Santuário de Olimpo. Daí surgiu o nome, Jogos Olímpicos. Durante esses jogos, esportes como luta grega, boxe, atletismo e pentatlo eram comuns. No final de cada um desses jogos, exibia-se uma coroa de ramos de oliveira, do templo de Zeus. Somente aquele que era o melhor entre todas as modalidades esportivas que recebia a coroa. No passar dos tempos, os Jogos Olímpicos tiveram fim. No século II, com a queda do Império Romano, ocorreram diversas invasões na Grécia, aonde em uma delas ocorreu a retirada dos Jogos Olímpicos. Durante o Império de Teodósio, um cristão que seguia a filosofia que todo culto ao corpo era pecado. Porém, as artes circenses perduraram na época. Esportes como corridas de carruagem, lutas de gladiadores e apresentações com animais ferozes viraram atração em Roma. Porém, no ano de 40 a.C., devido a um incêndio que destruiu o circo vigente na época, surgiu a criação do Coliseu, com a política do pão e circo, com interesses monetários e incentiva a lutas violentas. Por ser um grande espetáculo que visa a atenção do público e as lutas praticadas naquele local era de devida violência e havia uma grande falta de normas. Com isso, o esporte ficou extinto e só veio renascer no século XIX. Esse renascimento ocorreu na Europa, onde o atletismo dominava o continente. Jogos de ruas eram frequentes, até que em 1894 o barão francês Pierre de Coubertin criou artigos esportivos a fim de incentivar os esportes em escolas francesas. Com isso, ocorreu um congresso em 1894 na cidade de Paris, dando origem ao COI, Comitê Olímpico Integrado. E somente em 1896 ocorreu a primeira Olimpíadas, que ocorreu na cidade de Atenas, voltando assim a celebrar os Jogos Olímpicos. Então só ocorreu apenas 3 interrompimentos dos Jogos, devido às 2 guerras mundiais e à pandemia do Covid-19. Ao longo do tempo, o esporte muda constantemente, o que colabora para formar o fenômeno que se apresenta na sociedade contemporânea. As mudanças sofridas pelo esporte moderno foram graduais, tanto através de modificações de padrões, que seguem tendências mais amplas presentes na sociedade, quanto por marcos históricos. Tais processos começaram a ocorrer de forma mais significativa após a Segunda Guerra Mundial, quando o uso político, a popularização e a mundialização do fenômeno tomaram maiores proporções com seu ápice no final da Guerra Fria. No início do século XX, o esporte sofreu uma mudança qualitativa em sua estruturação e divulgação, em razão de 2 movimentos básicos: transformação das estruturas sociais e econômicas. Essa transformação não se deu como uma ruptura pontual, que leva ao surgimento de um fenômeno totalmente novo, ao contrário do que ocorreu no século XVIII. A modificação resultou de adaptações do fenômeno moderno a novas configurações sociais, gerando um objeto diferente. O esporte contemporâneo se fez herdeiro do esporte moderno quanto à sua identidade como campo social, porém original quanto às suas
formas de manifestação e a seus símbolos, signos e objetivos. Neste período de transição, o esporte tomou importância política, devido à sua capacidade de comparações de performance e de enfrentamento entre nações. No período entre as duas grandes guerras mundiais, nota-se a valorização do uso político do esporte em âmbitos nacional e internacional. Quando os governos passam a explorar melhor a capacidade do fenômeno esportivo, tende a atrair o interesse das populações e se apresenta como uma possibilidade de comparação direta de performances numa única linguagem pautada em normas universais. Após a Segunda Guerra, com a separação das grandes potências mundiais em dois blocos econômicos, o esporte passou a ser uma forma de manifestar superioridade frente a outros povos e ferramenta política para os estados. Com o fim da Guerra Fria e o fortalecimento da globalização, o esporte, antes pautado principalmente pela disputa política e ideológica, rumou no sentido da disputa mercadológica entre marcas e fornecedores, que aproveitam um grande interesse por esse fenômeno e financiam o espetáculo. Tais transformações afetaram também o esporte olímpico, que de uma perspectiva totalmente amadora viu-se envolvido no mundo da profissionalização e consumo de suas práticas e símbolos. O crescimento da divulgação e o aumento do alcance das práticas esportivas e os produtos a ela vinculados fazem com que o esporte seja interpretado e transformado de acordo com sujeitos que o incorporam em sua vida. Isso gera um caráter heterogêneo próprio do fenômeno contemporâneo e não observável no esporte moderno. Nesse processo, o esporte contemporâneo se caracteriza como um fenômeno ligado ao mercado no qual suas práticas voltadas ao lazer, à educação formal e ao alto rendimento acabam ou se associando com giro de capital ou sofrendo influência cultural. A mercantilização do esporte contemporâneo se apresenta sob diversos aspectos, como o comércio de possibilidades de práticas de lazer, mercado de artigos esportivos ou associados a este fenômeno, meios de informação ou através do esporte espetáculo, sendo essa última a forma de expressão que exerce mais influência sobre este processo, difundindo uma cultura esportiva de consumo. Quanto às inúmeras formas de manifestação do esporte contemporâneo, é possível afirmar que o esporte apresenta traços diferentes de acordo com o ambiente que se insere. Os atuais Jogos Olímpicos sofreram transformações estruturais e influências da sociedade contemporânea, principalmente a partir da década de 90, com destaque às mudanças em sua administração, organização e objetivos. Por essa razão, pode-se afirmar que os Jogos Olímpicos não são mais os mesmos da época de sua criação, em 1896. Este evento, embora ainda busque transmitir valores morais ligados ao olimpismo, incorpora as transformações sociais do fenômeno esportivo e também se pauta na sua própria comercialização, além de se apoiar no ambiente de alto rendimento e sentido oficial das práticas. Os Jogos Paralímpicos ajudaram a incluir, socializar e reabilitar deficientes de todo o mundo. E tudo isso graças ao neurologista e neurocirurgião alemão Ludwig Uckmann. Em 1939, ele começou a trabalhar na Inglaterra, na Universidade Oxford. E em 1943, o governo o colocou para chefiar o Centro Nacional de Traumatismo em Stoke Mandeville, como parte de um plano de reabilitação de soldados que serviam na Segunda Guerra Mundial, conhecido como Enfermaria X. E foi ali que ele começou a usar o esporte como uma forma de reabilitar seus pacientes dentro dos hospitais. E graças ao bom desempenho alcançado por algum deles, em 1948, ele se aproveitou dos Jogos Olímpicos e organizou o primeiro evento esportivo para esses atletas, e ele se repetiu anualmente, até que em 1952 os Jogos se tornaram internacionais. With love that makes the world take